Hoje nós vamos meditar no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Jesus cura as deformidades, versículo 1 até o versículo 6. Vamos ler. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído, os fariseus tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Então a gente percebe como as pessoas eram religiosas. Elas se preocupavam somente com as tradições, com os usos e costumes, e se esqueciam da verdadeira interpretação da poderosa palavra de Deus. Então Jesus, aqui ele repreende a enfermidade, ele joga por terra todo o problema que tinha na mão daquele homem. Se a mão estava mirrada, Jesus foi lá e colocou a mão perfeita. Do versículo 7 até o 12, Jesus cura multidões na praia, ou seja, Jesus vai até a praia e cura várias pessoas. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e de além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vir ter com ele. Ou seja, estava vindo gente de várias regiões para poder ver Jesus, para poder ouvir os ensinamentos de Jesus. Também outros para poder condenar Jesus. E ele disse aos seus discípulos que ele tivesse sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não oprimisse. Porque tinham curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele, para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem. Olha que interessante. Os espíritos malignos reconheciam que Jesus é o próprio Deus, que todo o poder estava nas mãos de Jesus. Então não tem mal que permaneça. Você sabia disso? Que quando nós nos colocamos diante de Deus, diante de Jesus, o mal tem que ir embora. Eu quero declarar a cura sobre a sua alma, a cura sobre o teu corpo. Que você seja curado da mente, seja curado, seja livre de todo mal. Que a enfermidade, caso exista em você, seja repreendido da sua vida. E que você receba a cura no nome santo de Jesus. Do 13 até o 19, Jesus convoca os 12. Deixa eu corrigir aqui. Jesus convoca os 12. Ele subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. Olha o que Jesus está nos ensinando. Que para fazer parte da nossa vida, da nossa equipe, para fazer parte da sua vida, da minha vida, você tem o direito de escolher quem você quer. Jesus aqui, em momento algum, está fazendo acepção de pessoas. Para salvar, Jesus nunca fez e nunca fará acepções de pessoas, mas para fazer parte da nossa vida ministerial, da tua empresa, da minha empresa, nós temos o direito de escolher. E nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar. Jesus nomeou 12 apóstolos para que estivesse com ele, não contra ele. Você tem que nomear as pessoas certas para poder fazer parte da sua vida, para que estejam contigo, não contra você. E para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Jesus estava dando autoridade para essas pessoas. As pessoas que você escolher para fazer parte da sua vida, automaticamente receberão autoridade da sua parte.
Quando eu escolho, recebe autoridade da minha parte. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o Zelote, e a Judas Iscariote, o que o entregou. Então aqui tem a relação dos 12 apóstolos, porque Jesus subiu ao monte, tinha uma multidão, certamente tinha uma galera que queria ser apóstolo, mas Jesus, no meio de uma multidão, teve que escolher uma equipe, 12 homens, para poder fazer parte da vida dele. Do versículo 20 até o 30, vai falar do pecado sem perdão. Vamos conhecer qual o pecado que não tem perdão. Porque também para receber perdão, quando peca, tem que se arrepender. Perdão só recebe com arrependimento. E foram para uma casa e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender. Porque diziam, está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes, por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Então, Jesus, ele destaca que as pessoas, quando reconhecem os seus pecados, elas são perdoadas, elas são purificadas. Vamos seguir. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu eterno juízo. Então, se você blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Porque Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Jesus é Deus Filho, o Espírito Santo é Deus Consolador, e o Pai é Deus, Deus Pai. Estou aqui me corrigindo. São três pessoas distintas numa só essência, num só ser. Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus Filho, que é Deus, o Espírito Santo Consolador, que é Deus, e o Pai, que é Deus. Porque diziam, tem um espírito imundo. Então nós acabamos de explicar essa parte. Jesus, sua mãe e seus irmãos. Do versículo 31 até o último versículo do Evangelho de Marcos, capítulo 3. Chegaram então seus irmãos, sua mãe, e estando fora mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, é minha irmã e minha mãe. Então, quem é irmão de Jesus? Quem é mãe de Jesus? É todo aquele que faz a vontade do Pai, que faz a vontade de Deus, que faz a vontade do Filho, que faz a vontade do Espírito Santo. Então, se você faz a vontade de Deus, você é irmão, você é irmã, você é mãe, você está junto de Deus, você é a família de Deus. Esse foi o nosso momento com a palavra. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.